e nessa aula vocês vão aprender a fazer o nosso Ballerine Prestígio. Uma massa incrível de coco, além de fit, saudável, ela é low carb e muito proteica. Separei as claras das gemas e eu vou colocar o mix de adoçantes. No caso, estou utilizando o eritritol e a estévia. Vou levar para a batedeira e vou deixar aerar muito bem essa mistura até ficar em ponto de pico, tá? Então, vamos lá. Finalizamos as nossas claras e não se preocupe se demorar um pouquinho, tá? Sempre que a gente estiver utilizando os polióides, os adoçantes, vai demorar um pouquinho a mais para chegar no ponto de pico. E eu vou mostrar para vocês aqui, é quando a gente ergue aqui a espátula, né? A gente ergue o globo e fica essa pontinha ali, até dentro do bowl tem o biquinho ali, né? Esse ponto de pico que a gente está buscando. Vou reservar lá, já fiz a primeira etapa e agora eu vou misturar todos os líquidos primeiro. Então eu tô aqui com as gemas, vou entrar com o óleo, pode ser óleo de coco, óleo de girassol, o que você preferir. Venho com o vinagre de maçã e o extrato de baunilha. Aqui com um garfo mesmo, eu vou fazer essa misturinha só para dissolver, diluir todos os líquidos e reservo também. Agora eu venho com as minhas claras e eu vou intercalando os meus ingredientes líquidos, que eu já dissolvi, já misturei todos aqui, com os meus ingredientes sólidos. Então eu vou farinha por farinha e vou sempre adicionando um pouco dos líquidos. O que eu preciso cuidar muito aqui é não perder todo esse ar que eu coloquei, tanto é que se chama método espumoso por isso. Então eu vou sempre fazer uma mistura com o fouet agora, tá? De baixo para cima e com calma, né? Com tranquilidade, porque já é um bolo muito rápido de fazer, então eu vou ter muita paciência agora para incorporar o restante dos ingredientes. As farinhas, elas podem ser, né, e é melhor você passar pela peneira, porque justamente eu preciso, né, incorporar de uma forma mais rápida. Então, para eu não correr o risco de ficar algumas bolinhas de farinha, eu passo pela peneira antes os meus ingredientes, para depois adicionar aqui na minha espuma de claras com os adoçantes, tá? Então, eu já peneirei os meus ingredientes, então eles estão sem as bolinhas. Eu vou adicionar agora farinha de linhaça e, como eu falei, sempre uma parte dos líquidos junto, tá? Venho com o fouet e vou incorporando. Eu gosto de fazer em várias etapas, porque fica mais fácil de incorporar todos esses ingredientes, tá? Agora a farinha de amêndoas. Mais uma parte dos líquidos. Tanto tempo e também não perde tanto o volume dessa espuma, tá? Venho com o fermento, o bicarbonato, mais uma parte dos líquidos. Sempre de baixo para cima. E agora, eu já passei o cacau pela peneira, mas o cacau ele sempre forma umas bolinhas. Então, para garantir que essas bolinhas estejam dissolvidas na minha massa, eu vou voltar aqui e vou passar na peneirinha de novo. E já vou aproveitar e vou adicionar a farinha de coco. Quanto mais fina, mais estrutura e mais leveza vai dar para nossa massa, tá? E agora eu venho com o restante dos meus líquidos.
Essa massa é linda, super fofinha, macia. Então, olha lá, agora com os ingredientes bem dissolvidos e homogêneo, essa minha mistura, eu vou finalizar com o coco ralado e a goma xantana, porque como vocês viram, a gente está utilizando bastante fibra, eu preciso de mais um elemento aglutinante aqui além dos ovos. Então, sempre por último, a goma xantana. E aqui eu finalizo incorporando bem os meus ingredientes. Finalizamos essa parte. Eu venho com a espátula agora para garantir, certificar que não ficou nenhuma farinha lá no fundo. E que todos os ingredientes foram misturadinhos. Eu vou estar utilizando a forma ballerine, como também as nossas forminhas suíças clássicas, essa aqui é de 13 centímetros, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a balança pra gente fazer o forminha suíça com o mesmo volume. E aqui vocês não podem esperar muito tempo para levar ao forno, porque a gente já adicionou o fermento lá no início do preparo. E também porque a gente tem a ação da farinha de coco e da goma xantana. Então, depois vai ficar difícil da gente moldar o nosso bolinho. Prontinho, eu vou levar agora a minha massa ao forno, que já tá pré-aquecida a 180 graus. Tomar muito cuidado, porque é uma massa super delicada, então no momento de retirar a massa, desliga o seu forno, deixa a porta entreaberta e não, né, pra gente evitar um choque térmico, porque ela é uma massa super delicada mesmo, então dando esse choque térmico, você corre o risco dela baixar um pouquinho, então vamos evitar esse erro. Então forno 180 graus, a gente coloca a nossa massa no forno, vai ficando de olho, as forminhas pequenas é entre 23 minutos e 25 minutos, e as formas maiores vai ficar entre 27 e 33 minutos, dependendo do seu forno, do tamanho do seu forno e da forma que você estiver utilizando, certo? Finalizando, abra a porta do forno, deixa o calor sair aos poucos, né? E entre 5 e 7 minutos, aí você retira totalmente o seu bolo da forma. Passaram 27 minutos para os meus pequenos, né, vamos dizer assim. Então eu tô aqui com 3 formatos de bolo prestígio, né, da nossa massa de coco low carb. Essa aqui tem 22 centímetros de diâmetro, é um ballerine também. Esse foi o nosso bolinho que a gente fez juntas, que é 16 centímetros, ainda tá quentinho, também é ballerine. E tá aqui quentinho o nosso 13 centímetros, para mostrar para vocês que essa massa é muito versátil. Então eu vou desenformar aqui junto com vocês, e ela tá bem quentinha mesmo. Então eu vou soltar aqui, tentar segurar essa massinha, que eu quero mostrar como ela tá super fofinha, olha lá, extremamente fofinha e macia, tá? É uma massa com quase zero aí de carbo, né? Se a gente comparar a uma massa de bolo tradicional, tá? Então, super fofinha, macia, pra gente tá degustando um bolinho delicioso. Também estou com as coberturas, certo? Então, esse formato aqui, vocês podem estar brincando, né? Fazer o vulcão, fazer só o beijinho por cima, né? Colocar uma ganache. Eu vou decorar de uma maneira mais simples, utilizar aqui a cobertura que a gente fez junto também do nosso beijinho. E eu vou fazer a versão vulcão, então vou colocar aqui no centro nosso beijinho de coco.
E vou fazer apenas alguns detalhes com a ganache, com uma colher mesmo. E eu vou só lembrar aqui que a gente tem um docinho de coco, botar alguns granulados. E tá uma versão do nosso mini caseirinho Prestígio e Low Carb. Vamos agora decorar o nosso ballerine grandão aqui. E eu também vou colocar esse beijinho, já tá frio, então vocês podem ver a diferença dele mais frio do que a gente preparou, né? Então vou colocar, ele fica super cremoso, uma camada bem generosa. E também vou finalizar com a ganache, tá? Essa ganache é a nossa ganache cremosa, que ela tem uma parte maior, né, do creme de leite ou do leite de coco, justamente para ela ficar cremosa na hora das fatias, né? A gente não quer uma fatia com o chocolate firme. Então, vocês podem ver aqui, gente, eu tô fazendo sem a bailarina e a gente consegue dar um acabamento bem bonito pro nosso ballerine Prestígio, tá? Aqui eu vou dar só uma ajeitadinha nos meus beijinhos. E eu vou deixar eles mais num cantinho só. E esse aqui eu vou finalizar com os nibs de cacau. Criar, colocar na volta toda os beijinhos. E a gente vai finalizar, claro, o que a gente fez junto, da mesma forma. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima aula.